15. Mateus 14, versículo 15. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler então. Diz assim: ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, vai adiantar da hora. Desperte, pois, a multidão, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmo de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei. E tendo mandado que a multidão se sentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e fartaram, e dos pedaços que sobrejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Digam todos amém. Assenta aí no seu lugar. Irmãos, preste atenção, porque é muito forte. É muito forte o que Deus quer nos mostrar nessa noite. Deus, Ele sempre trabalhou com a multiplicação. A mensagem dessa noite é a multiplicação. Diga isso. A multiplicação. Agora todos. A multiplicação. Deus sempre trabalhou com a multiplicação. Quando você olha para as aves, para as flores, para as aves, você vai vendo realmente multiplicação do Senhor na natureza, na vida humana. A multiplicação, quando nasce uma criança, já é uma multiplicação. Tudo Deus trabalha com a multiplicação. E a palavra do Senhor diz aqui em Mateus que aonde Jesus ia, a multidão acompanhava. Imagina se você soubesse que Jesus estava passando ali na Avenida das Indústrias, você me deixava falando sozinho, seguiria com certeza, eu seria a primeira a estar lá. Assim era com Jesus, onde ele ia, a multidão ia atrás dele, era uma multidão. E Jesus estava indo para descansar, e de repente, quando chega no deserto, uma multidão estava ali esperando a palavra, sedento da palavra. E como Jesus começava seu discurso, 3 dias para ele era pouco fazer um culto. Ali ele pregando a palavra, ensinando, e o povo foi comendo tudo que tinha e aquilo que eles trouxeram na matula foi tudo embora. E os discípulos vendo aquele povo, porque deserto não tem shopping, não tem padaria, não tem açougue, não tem quitanda, não tem nada. Deserto tem calor muito forte de dia e frio muito grande à noite. Aqueles discípulos olharam para aquela multidão e disseram assim: Jesus, é melhor nós despedirmos essa multidão para que eles possam ir embora e resolver o problema deles comprando alguma coisa por aí. Gente, você já parou para pensar como que a gente acha fácil resolver os problemas? Por nós mesmos. Nós achamos que aquilo que é mais simples é melhor. Aqueles discípulos disseram: Senhor, vai, despede o povo, deixa eles embora, deixa eles ir lá resolver a vida deles, porque eles vão morrer de fome. Agoniamentos não tem mais, vai dar noite e eles vão atravessar o deserto e sem nada de comer. Jesus, na simplicidade, vira e fala assim: não, mas precisa despedir eles não? Dá a eles o que comer. Isso os historiadores dizem que é mais ou menos 25.000 pessoas, porque antigamente só contavam os homens, as mulheres e as crianças não, porque aquele lugar ali estava o pai, a mãe e os filhos. Aqueles discípulos olharam para Jesus e disseram: Jesus, como assim? Tem uma multidão aqui, nem que eu tivesse todo o dinheiro, nem que tivesse
Jesus olha e diz: dá eles de comer. Quem estava mandando dar de comer na igreja? Jesus que estava ali. O mesmo que eles viram fazendo milagres enormes ao vapor. Aquele povo estava seguindo Jesus até o deserto, não é porque era um homem bonito ou não, é porque eles sabiam dos milagres que Jesus fazia. Por isso eles foram para o deserto, atrás de Jesus. Eles não estavam sentados ali na relva 3 dias simplesmente para escutar um artista. Não, eles estavam ali por causa de milagres. E Jesus, experimentando aqueles discípulos, disse: olha, dai vocês mesmos de comer. E aqueles discípulos passaram aperto, porque eles queriam tudo no natural. Jesus, mas aqui não tem nada. Nem se nós tivéssemos tantos denários, nós teríamos condição de comprar alimento para isso tudo. Nosso modo de agir é esse: Senhor, eu só tenho esse tiquinho. Como é que eu vou comprar casa? Estou sendo despejado. Como é que vai acontecer? Olha, as coisas estão funcionando, eu estou desempregado. E aí, o que eu vou fazer? E muitas pessoas tomam decisões antes de perguntar a Deus: Deus, o Senhor pode mudar esse esquema? O Senhor pode mudar essa situação? Aqueles discípulos vendo milagres, eles não entenderam que era só da graça. E falaram: Jesus, o Senhor pode fazer isso? Até o diabo sabia que Jesus poderia transformar as pedras em pães. Até o diabo em Mateus 4 disse para Jesus: Jesus, se o Senhor é filho de Deus mesmo, transforma essas pedras em pães. Porque o diabo sabia que Jesus poderia transformar aquilo ali em pão. Jesus no deserto, ele poderia ter pegado aquelas areias, até mandar os pães vir andando. Pães, vem andando, e vai para a mão de cada um. Glória a Deus. Mas a palavra de Deus diz que quando os discípulos ficaram apertados, porque estavam olhando só a natureza do negócio, o natural, a Bíblia fala que o homem natural não entende as coisas do Espírito. O homem natural, aquele que ainda não passou pelo batismo de Jeová Jiré, aquele homem que ainda não teve uma experiência sobrenatural com Jeová Jiré, esse homem natural, ele só aceita as coisas naturais, ele aceita sem ele ver. Olha, é o básico do Tomé: olha, eu só acredito vendo. Mas a palavra de Deus diz que Jesus disse assim: olha, e aí então, o que vocês têm aí? O que tem aí? Jesus precisava de alguma coisa? Jesus precisava de alguma coisa de alguém ali para multiplicar, fazer um milagre? Não. Eu estou perguntando, toda a igreja funcionando aí para mim, Jesus precisava de alguma coisa para manifestar um grande milagre ali? Não. Mas aqueles discípulos precisavam fazer algo para ver o milagre. Ali não era Jesus que estava precisando de 5 pães e 2 peixinhos. Eram os discípulos. Quando Jesus pede algo para mim e para você, quando Jesus pede algo para você, para mim, não é Ele que precisa disso. Somos nós. Para nós aprendermos a multiplicação que Ele pode fazer. É promessa de Deus. Olha, é promessa de Deus. Se você ler Deuteronômio 28, olha, todo o capítulo é só bênção, é só vitória. Ele está ali abençoando a nossa deira, que é a nossa despensa, a nossa casa, a nossa cozinha, nossos filhos, marido, até os inimigos. Olha, eles vão vir por um caminho, mas por 7 eles vão voltar. É promessa de Deus cuidar de tudo na nossa vida, tudo, a chegar naquele momento em que Ele diz assim: ó, você vai ter vida plena. Mas só vai conseguir chegar na vida plena quando passar pelo batismo de poder de Jeová Jiré, o Deus poder. Aqueles discípulos, Jesus pergunta para eles: o que vocês têm aí? Eles falam assim: ah, Senhor, 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães, irmãos. Eu termino o culto
não sei embaixo. Não sei se é porque muita caloria, eu sou demais, não sei o que é. Eu saio daqui com a fome, que 5 pães e 2 peixinhos para mim. Isso é meio fraco. Você imagina para alguns camaradas que estão aqui em cima. 5 pães e 2 peixinhos. Quer dizer, não é nada. 5 pães e 2 peixinhos não é nada. Diante de uma multidão de mais de 25 mil pessoas. Homens que estavam com fome, eram 5 mil. Mulheres amamentando. Porque naquela época era só fazer filho. A caminha nada. Era um na barriga, um no colo, outro no colo do marido, outro sentado na relva. Era uma multiplicação. E de repente Jesus fala assim: traz para mim. Olha o que Jesus fala: traz para mim. Porque se fosse nós, falava assim: mas o que é isso? Vocês têm vergonha de trazer isso para mim, não? Uma multidão de 25 pessoas, 25 mil pessoas, vai ficar 5 quando nós fechamos para mim? Jesus falou: traz para mim. Aquilo que você acha que não dá nada. Aquilo que você tem que você diz não dá para nada. Aquilo que você está dizendo não dá para nada. Jesus diz: traz para mim. Traz para mim. Não dá para você não. Traz para mim. Porque eu vou fazer a multiplicação na sua vida. É a palavra de Deus. Eu não estou falando o que eu acho. Eu não estou falando o que eu penso. Eu estou falando o que a palavra de Deus está dizendo. Jesus pede aqueles pães e aqueles peixes. E ele diz assim: olha, ele pega os pães e ele diz: graças te dou. Quantos aqui têm o costume de agradecer a Deus na hora do almoço, da janta, do lanche, do café? Muito poucos, né? Você sabe que quando você dá graça, há uma multiplicação. Eu não sei da sua casa, mas a multiplicação que tem na minha casa, eu não chupo uma bala sem dar graça. Já acostumei, já chegou a ser um vício já. Às vezes eu faço só o espírito, às vezes tem lugar aqui. Mas tudo que se faz, sobra. Sabe aquele dia que você fala assim: vou fazer só um pouquinho? Vou fazer só um pouquinho para não sobrar. Sobra. Eu olho para as coisas, eu falo para você diminui nisso. E diminui, sobra. Tudo que põe a mão, sobra. A multiplicação de quando você dá. A Bíblia diz que Jesus, ele pega o pão e ele dá graça e diz para os discípulos, começa a distribuir. E é só distribuir. E aqui a Bíblia diz que eles comeram, os discípulos comeram, só, olha, o povo, 25 mil pessoas comeram, e ainda sobrou quantos cestos? Quantos cestos sobraram? Porque uma vez do que sobra, Deus multiplica, mais ainda é o que sobra que Deus vai multiplicar. Igreja, entenda isso. Todos comeram, se fartaram. Não comeu com miséria, não. A Bíblia diz que se fartaram. Havia uma mulher em Saré. A Bíblia diz que era uma viúva. Preste atenção. Aquela viúva, Deus olha para Elias e diz: Elias, vai lá para Saré, porque tem uma viúva lá que vai te sustentar. Elias, passando muita luta, pregando o evangelho, queimando macumbeiro, ele pensou: nossa, graças a Deus, entrei na Canaã. Estou indo para a casa de uma viúva que ela vai me sustentar. Lá vai ele. Imagina a roça. Alguém conhece roça aqui? Roça, vou falar interior, roça. Roça é uma casa aqui, uma casa lá, sabe Deus, 1 quilômetro para frente. Naquele tempo devia ser mais longe ainda. De repente ele pergunta na vizinhança: onde que está a viúva? Eles mostram a viúva.
A pessoa que recebe multiplicação, multiplica. Mas a viúva catando capim, sabe para quê? Lenha. Para fazer o último bolo, comer mais o filho e morrer. Sabe por quê? Porque naquele tempo não estava chovendo. A seca dominou, morreram os bichos, a plantação. E eles estavam passando fome. Quando Elias olhou para aquela mulher, eu imagino, ele deve ter desanimado. Eu sou você, ele deitado para morrer. A viúva que vai me sustentar, aquela ali. Aí Deus vira para ele e fala assim: pergunta para ela o que ela tem em casa. Ele chega e pergunta: mulher, o que você tem em casa? O que você tem? Uma botija de óleo e uma botija de farinha. E ela disse para o profeta: olha, eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho. Nós vamos comer esse bolo e nós vamos esperar a morte. Eu não tenho mais nada. Tem mais nada. A Bíblia diz que aquele profeta, ele vira para aquela mulher e diz assim: mulher, você vai pegar esse azeite, essa farinha, vai fazer um bolo e você vai trazer para mim. Irmãos, vou falar com você um negócio. Vamos pensar, porque tem pessoa que lê a Bíblia, mas não pensa o que é que está acontecendo na Bíblia. Você entendeu o que está acontecendo? Se fosse na sua casa, quando chega aquela pessoa, tem um pudim de leite condensado na mesa, toca a campainha, você diz: o sangue de Jesus sai comigo. Você pega o pudim, põe dentro da geladeira, põe um pano em cima, dá água para a visita e fala: glória a Deus, quando ela foi embora. Agora você imagina uma mulher que tinha só um restinho de farinha e um pouquinho de azeite em casa. Você sabe aquele negócio? Já pensou você com um restinho de gás e você vira e fala assim: nossa, só tem esse restinho de gás. Chega alguém e fala assim: ô fulana, me empresta esse gás seu aí, aqui que o meu acabou. Você vira para trás de mim, Satanás. Eu tenho um restinho que ainda vem me tirar esse restinho. É ou não é, igreja? Quando alguém bate lá na porta da sua casa e pede um resto de alguma coisa, você fuça dentro da despensa cheia e fala assim: meu Deus, mas isso eu não posso, isso eu não posso, isso eu não posso, isso está caro, isso está caro. Chega lá no final, você pega um saquinho aberto pela metade e fala assim, e está ainda com aquela tristeza, que eu só olha, eu estou dando o senhor aqui, mas só volta outro dia. Do pior. Quantas vezes já acontece de Jesus você virar para o próprio Jesus e dizer assim: Jesus, estou recebendo aqui meu salário, eu vou pagar minhas contas, se sobrar, presta atenção, Jesus, se sobrar, eu devolvo disso. É ou não é? É uma coisa que quando a pessoa ouve parece pesado, mas é a realidade. Jesus pede algo, a pessoa vira e fala assim: Jesus, se o Senhor me der essa bênção, ó, pode contar aí, eu vou entregar o dízimo. Vem cá, irmão, o que você está dando para Deus? Nada. Dízimo é obrigação. Tem gente que fala daquela boca boa: se o Senhor abrir a porta de eu vender essa casa, eu vou tirar o dízimo. Obrigação. Agora, se você fala assim: Senhor, eu vendendo essa casa, eu vou tirar meu dízimo, vou tirar uma oferta maior do que o dízimo, aí você fez alguma coisa. Fora disso, amado, é balela, estou falando a verdade, eu estou falando a verdade. E quantas vezes nós encostamos Jesus para lá e dizemos assim: Jesus, olha, se sobrar, olha, se realmente der para pagar tudo, e aí nunca sobra, porque o diabo entra. Você tem que fazer primeiro para Jesus.
E são coisas que eu não dou conta de fazer, mas eu estou ousada a fazer o meu projeto de vida de uma forma como quem conhece o pai que tem. Você conhece o pai que você tem? Não estou falando em pai da terra, não, estou falando do paizão, ó. Você conhece o pai que você tem? Pergunta esse irmão, você conhece o pai que você tem? O pai que você tem se chama Jeová Jireh, o Deus provedor, o Deus que manda você usar. Aleluia! Mas também tem um detalhe. Eu já falei com Jesus lá no monte ontem. Nós estávamos no monte ontem. Quando lá em cima eu falei, Deus, todo ano eu tenho minha oferta de sacrifício para trazer volta. Eu faço sempre meu holocausto e faço alguma coisa para quando no final do ano eu tiro, é a minha oferta de Jeová Jireh. Mas dessa vez, Senhor, não fiz holocausto, não fiz nada. Mas eu quero que o Senhor me pede, porque é da onde eu mesmo espero que o Senhor tira. Aleluia. Porque é o Senhor mesmo que dá. Lá no monte ontem eu estava orando e falando, Deus, o Senhor vai falar comigo o que o Senhor quer de mim. Pode falar. Porque eu entendo que quando o Deus poderoso pede, como Ele pediu os pães e os peixes, como Ele pediu ao bolo da viúva, começa a falar com Ele, o que o Senhor quer de mim? Porque Deus vai fazer a multiplicação na sua vida acontecer. Você sabe aquela coisa, irmão? Em nome de Jesus que eu estou te falando. É em nome de Jesus que eu estou te dizendo. O Espírito da multiplicação vai entrar na sua vida em nome de Jesus. E esse Espírito de multiplicação toma posse aí agora do que Deus vai fazer na sua vida em 2014. Mas a Bíblia fala plantar, colher e desfrutar. Diga isso, plantar, colher, desfrutar. Chegou a hora de plantar. Chegou a hora de plantar. Chegou a hora de você entender. Deus quer algo de você. E não adianta dizer, Senhor, eu não tenho nada. Eliseu estava mandando na casa de uma viúva. Ele chega na viúva na mesma situação, só que essa estava a ponto de perder os 2 filhos, porque antigamente era assim, não pagava uma dívida, pagava com os filhos. Aquela mulher ia perder os 2 filhos para pagar a dívida do marido que tinha morrido. Aquela mulher que foi em desespero, chama o profeta e fala com o profeta, olha, meu marido era servo do Senhor. Eu estou aqui agora para perder meus 2 filhos. Estou devendo uma seca terrível, não tenho nada. Aquela mulher disse, eu não tenho nada. Aquela mulher disse para o profeta pergunta, o que você tem em casa? Ela disse, eu não tenho nada. Mas quando ele apertou mais um pouquinho, ele disse, eu tenho só um pouquinho de azeite. Será que você tem só aquele pouquinho de azeite, mas está cheio de sonho? Só aquele pouquinho de azeite, mas está cheio de sonho. Eu estou assim. Mas o que eu tenho já pus para Deus. Pode pedir. Irmãos, não brinca com esse Deus, não. Há uns 3 meses atrás eu falei com o Francisco, preciso de um armário. Lá na chácara eu tenho que andar demais. Quando eu faço um almoço lá, eu ando quase 10 quilômetros de tanto andar lá, trazendo vasilha, levando vasilha. Eu levo aquela panela, esqueço a tampa, eu vou lá buscar a tampa, eu esqueço a colher. Chegava a hora que eu terminava o almoço, eu estava assim, em Carlos. Eu fiquei necessitada daquele armário, mas tudo dizia, esse ano não dá. Tudo. E eu não sou de ficar pedindo, eu falo uma vez, acabou. Porque eu sei que o Francisco, quando ele pode, falei uma vez e deixei. Mas estou sofrendo com as panelas. A gente fazer um almoço, até o café que vai fazer é bênção.
sem um armário. As donas de casa daqui sabem o que é trabalhar sem um armário. Após panelas, vasilhas, alimento. Busca lá, busca cá, busca lá, busca cá. Mas quem recebe o Deus da multiplicação é impressionante. O dia que começou a rifa aqui na igreja, do armário, eu pus no meu coração, eu vou ganhar essa rifa. E não me preocupei se alguém ia pensar que era marmelada, nada disso, eu falei, eu vou ganhar esse armário. Ansiosa para ganhar o armário. E comprei R$1.000, vocês comprou 1.000 também. A mamãe, de todo jeito, ela circulando. A mamãe falou, se eu ganhar é seu, Zelane. A Flávia também comprou, falou, mãe, se eu ganhar é seu também. O Francisco, se ganhasse era meu também, tudo bem. Eu falei, bom, de alguma porta vai sair esse armário para mim. Estou tranquilo. Quando foi ocorreu no sábado, numa quinta-feira, eu estava orando, do nada eu senti assim, o Senhor, olha bem, pega a visão. O Senhor falava comigo, se você ganhar, dá para mim. Na hora, eu falei com Deus, Deus, se eu ganhar esse armário, eu não vou levar esse armário. Mas o Francisco endureceu. Eu não vi o Francisco endurecer assim. Eu falei assim, ó, você, se você ganhar, então você coloca, porque se eu ganhar, eu vou ganhar o armário. Gente, isso é endurecido. Mas eu falei com Deus. Cheguei a falar até alguns dos irmãos que eu não lembro mais como é que foi, alguns deles. Falei, ó, se eu ganhar, ele já não é meu mais. Eu já dei para o Senhor. O meu desprendimento do armário, olha para você ver quando Deus pede algo. E isso, irmão, não é só na corrente evangélica, não, fica atento. Deus quer mudar a sua história. Quando eu falei com Deus, Deus, se eu ganhar, e olha que eu era mais interessada. Se eu ganhar, Senhor, pois eu não vou pegar esse armário, vai ficar como oferta. Quando foi no sábado, eu tinha esquecido dessa coisa. O Eduardo me liga, pastor, você sabe quem ganhou o armário? Eu pensei, eu falei, fui eu, Eduardo. Ele não, pastor Francisco. Deus não queria tirar o armário de mim. Deus queria me testar. Meu amado, Deus quer nos testar para ver onde está o nosso coração. Onde está seu coração? É de ficar guardando? É de ficar, olha, naquele egoísmo, naquela avareza? Olha, aperta, sai pelos dedos. Mas quando você abre a
Pegue a sua caneta aí agora. Lá atrás, olha, já levou lá atrás a caneta? E agora, olha, vocês que estão em pé, levanta a caneta e diga: Senhor Jeová Jireh, eu faço voto de estar aqui 7 quartas-feiras, 7 domingos. Eu quero